pastor Tiago então a chegar até aqui à frente. Desejo orar com ele e por todos nós que viemos aqui a este lugar para ouvir o nosso Deus falar connosco. Então é isso que nós vamos pedir, vamos orar neste momento, que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Nosso Deus, damos-te graças por nos teres trazido em segurança até este lugar, por nos guardares e protegeres. Damos-te graças, Senhor, pela tua palavra, a expectativa, a esperança que há no nosso coração de que tu fales connosco esta manhã, que nos ensines a viver para te honrar e glorificar, a ser cada vez mais como Jesus, o teu Filho, a vivermos para o glorificar e engrandecer. Damos-te graças, Senhor, pela vida do pastor Tiago, da sua família, a forma como tem servido no nosso país, como se tem dedicado à tua obra aqui neste lugar, nesta cidade, nesta região. Pai, agradecemos-te também pela amizade que podemos desenvolver nestes últimos anos e a cooperação a favor da expansão do teu reino e da proclamação da tua palavra no nosso país. Pedimos ao Deus que abençoes o teu servo e que abençoes cada um de nós também nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Bom dia a todos os irmãos. É um grande prazer estar aqui convosco. Agradeço o convite que eu tomei de forma prazerosa, como um prazer estar aqui e também como privilégio. Agradeço o convite ao pastor Pedro e sou grato pela sua vida, pelo seu testemunho e também pela amizade que temos vindo a desenvolver nos últimos anos juntos e até servindo ao Senhor especificamente juntos no ministério, mais concretamente até no ministério da PCB, da Associação Portuguesa de Conselheiros Bíblicos. É um privilégio esta manhã estar aqui convosco. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda epístola de Pedro, a segunda carta de Pedro, e vamos estudar, refletir, meditar nas primeiras palavras do apóstolo Pedro. As primeiras das suas últimas palavras. Pelo menos as que temos registadas. Nós sabemos que esta carta trata de problemas internos, ou seja, problemas que tinham origem dentro das igrejas locais, enquanto a sua carta de 1 Pedro, ela trata de problemas externos à igreja, ou seja, problemas que vinham de fora da igreja, como por exemplo a perseguição. Nesta carta, agora Pedro foca-se nos problemas de dentro da igreja, que eu considero que são os maiores e mais perigosos problemas. Esta carta ela foi escrita e é a última que nós temos registada pelo apóstolo Pedro, pouco tempo depois. Por aquilo que diz a tradição, Pedro foi martirizado. E nós sabemos aquilo que diz a tradição cristã, que foi crucificado de cabeça para baixo porque não se achava digno de morrer crucificado da mesma forma que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São as últimas palavras de um homem. E é importante nós prestarmos atenção às últimas palavras de um homem, pois ele vai falar daquilo que é mais precioso para ele. Nas suas últimas palavras, as suas últimas exortações, os seus últimos desafios e aquilo que ele queria relembrar estes cristãos a quem ele estava a escrever. Esta carta pode ter uma divisão simples. Nós podemos dividi-la em 3 partes. A primeira delas, e é aquela onde estaremos a refletir nestas primeiras palavras escritas pelo apóstolo Pedro, é um desafio final para os cristãos. Ele traz um desafio final para os cristãos. A segunda parte desta carta, ele vai fazer uma exposição do carácter dos falsos mestres. Os problemas dentro. Falsos mestres, falso ensino, deturpação ou adultério, digamos assim, da verdadeira essência do Evangelho.
E o que é Evangelho, em palavras simples, vocês sabem. Evangelho é quem é Deus, Evangelho é quem é Cristo e aquilo que fez Cristo. Evangelho são as boas notícias sobre quem é Jesus Cristo e o que Ele fez para reconciliar homens pecadores com Deus para todo o sempre. De uma maneira resumida. Depois, a última parte da carta, ele vai expor, delatar o falso ensino dos falsos mestres. O falso ensino dos falsos mestres. Então, primeiro temos a exposição do carácter dos falsos mestres, depois o falso ensino, o seu falso ensino. Estas coisas andam de mãos dadas, está bem? O carácter e também o mau carácter e o falso ensino, característica dos falsos mestres. Vamos ler então os primeiros 11 versículos desta segunda carta de Pedro. Diz assim a palavra de Deus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui Pedro faz um desafio final para os cristãos. Nesta introdução da carta, nestas primeiras palavras da carta. Esse desafio final é um chamado para crescer. Ou um chamado para uma vida frutífera que trará recompensa abundante. Ele vai mencionar aqui, logo na introdução desta carta, os grandes privilégios que o nosso Deus, o Senhor, nos concedeu. E só há uma resposta diante desses tão grandes privilégios. Qual é a resposta? Entrega absoluta. Ele não merece menos e não se agradará de menos. Reparem o que a palavra de Deus diz em Lucas 10, 27, nas próprias palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então, essa entrega absoluta consiste ou irá resultar ou terá como consequência crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Por meio, especificamente Pedro vai nos dizer, por meio de buscar e cultivar diligentemente 7 virtudes cristãs. 7 qualidades cristãs. 7 qualidades daquele que tem o Espírito de Deus nele. Daquele que é coparticipante da natureza divina. Ele foi regenerado por uma obra do Espírito Santo, pelo próprio Deus. E ele tem estas características e essas qualidades por ter o Espírito de Deus, por ser nova criatura, por ter sido regenerado, um novo coração. E vai mencionar que as características daqueles que têm verdadeira fé, que conhecem verdadeiramente a Deus, que têm a Deus, que conhecem a Cristo,
e como resultado tem o Espírito de Cristo neles, são 7 mencionadas aqui. Fala da virtude, esta excelência moral. Fala do conhecimento. Fala do domínio próprio. Fala da perseverança, tantas vezes destacada pelo próprio Senhor Jesus Cristo e ao longo de toda a Escritura. Nós vemos os apóstolos a destacar a perseverança, e esta palavra era muito interessante. Ela era usada para a paciência, ou para fazer uso daqueles que suportavam, eram pacientes em meio de condições difíceis, ou diante de pessoas até que os oprimiam. Então, a destacar esta paciência, esta perseverança. Fala também da piedade, esta que é a verdadeira fidelidade, a verdadeira consagração, a verdadeira religião. Fala da fraternidade. Nós sabemos que o grego é um idioma muito rico nos seus significados, e para amor tem pelo menos 4 palavras. E uma delas aparece aqui, a fraternidade, este amor fraterno entre os irmãos. Depois conclui com este amor que é ágape, este amor que encerra todas as demais qualidades da vida cristã. É a qualidade suprema, é a marca distintiva de todo aquele que conhece a Deus, que conhece a Jesus Cristo. É o amor ágape, esse amor sacrificial. Esse amor que é uma ação que subjuga o pensamento, subjuga os sentimentos ou as emoções. Ele tem o controle, ele domina, ele se entrega. Então, depois de Pedro falar dessas 7 qualidades, 7 virtudes, também se desejam chamar, o podem fazer 7 marcas de um verdadeiro cristão, daquele que conhece verdadeiramente a Deus. Pedro quer ser bem claro neste desafio final para todos os cristãos. Na vida cristã não há meio termo. Ou há progresso, ou há crescimento. Aqueles que têm o Espírito de Deus, eles irão crescer espiritualmente, eles irão cultivar essas qualidades, essas virtudes, e estará presente em maior ou menor grau, mas estarão presentes essas qualidades, essas marcas. Ou há progresso, ou então há um retrocesso. Há um retrocesso, há aquilo que podemos chamar um esfriamento. E eu quero dizer e ser sincero que é possível ocorrer retrocesso também, esfriamento a um verdadeiro cristão. Mas esse caminho, Pedro adverte, é um caminho inútil e é um caminho perigoso. O crescimento, o progresso na vida cristã, na santificação, na coparticipação da natureza divina e das suas qualidades, é aquilo que é expectável, é aquilo que é desejável. E é um processo de crescimento frutífero e recompensador que traz grandes recompensas nesta vida e além desta vida. E é isto que agora Pedro vai destacar dos versículos 8 a 11. Vamos meditar de uma maneira mais detalhada do 8 ao 11. Primeiramente vamos ver que uma vida frutífera, ela será transbordante em virtude, cheia do bem e de boas obras. Reparem o versículo 8. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque estas coisas, que coisas? As 7 virtudes, as 7 qualidades mencionadas anteriormente. Existindo em vós e em vós aumentando estas qualidades, estas virtudes. Pedro está a dizer, ou seja, a posse delas e o contínuo crescimento nestas qualidades
É aquilo que é expectável e aquilo que é desejável daqueles que conhecem a Deus. Daqueles que têm uma fé verdadeira. Irão existir, esses terão a posse dessas qualidades e também, não só a posse, o contínuo crescimento nelas. A palavra aqui aumentando tem mais o sentido até de transbordando, de maneira exagerada. Ter mais do que necessário. Encontrar-se nessa vida, nessa alma, nesse coração, nessa mente, de forma exagerada. Estas qualidades, estas virtudes, estas marcas. O cristianismo nunca tem limites para o bem ou para o excesso de boas obras. O cristianismo nunca tem limites para o bem ou para o excesso de boas obras. Elas devem estar presentes, essas marcas, estas qualidades. E ela trará a consequência de transbordarmos do bem e do fazer boas obras. Reparem qual é, na continuação do versículo 8. Para que não sejais nem inativos, literalmente preguiçosos, nem infrutuosos. Para que não sejamos no chamado, nós recebemos uma chamada de Deus para a salvação, uma chamada também para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, para a sua glória, para o progresso do seu reino, para o cumprimento também da grande comissão. E o resultado de transbordarmos nessas qualidades, na prática do bem, do fazer boas obras, é que nós não iremos ser tidos nem como inativos, como preguiçosos, espiritualmente falando, nem infrutuosos. No campo dos produtores agrícolas, qualquer que seja a produção desse campo, abacates, maçãs, laranjas, as árvores que não dão frutos nesses campos, elas são consideradas inúteis. No nosso quintal, talvez para aqueles que têm, ainda pode ser útil para dar sombra, mas num campo de produção agrícola, elas são desperdício. Produtos são gastos nela, água é gastos nela, mas nem servem para sombra, porque aquilo está num campo. No campo do reino de Deus não é diferente. Quem não dá fruto, ou quem dá mau fruto, é sinal que não é saudável. E a sua esterilidade, a ausência de fruto, revela a sua inutilidade. Por isso Pedro é duro nestas palavras. Ora, se essas qualidades e marcas não estão em vocês, qualidades da vida cristã, daquele que tem o Espírito de Deus e é coparticipante da natureza divina, vocês serão tidos como inativos, preguiçosos e não só infrutuosos, que não dão fruto. Que benefícios vocês trarão para o Senhor do campo? Que benefícios nós traremos para o reino de Deus? Se não somos trabalhadores fiéis, se não somos árvores plantadas por Ele, que dão fruto e bom fruto, se somos preguiçosos e se malgastamos o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos dons, a nossa energia. Também, não apenas Pedro dá este alerta para que não sejais inativos ou infrutuosos, não apenas para um sério exame da nossa condição, digamos, para o bem da glória de Deus, para o progresso do reino de Deus, mas também como há uma séria advertência para aqueles que são infrutuosos. E nós não podemos ignorar ou negligenciar as sérias advertências que encontramos nas Escrituras para aqueles que dão mau fruto ou para aqueles que são estéreis, que não dão fruto. O grande problema do cristianismo hoje em dia é ignorar as sérias advertências que encontramos nas Escrituras. Vamos, por exemplo, a Mateus 7, 18 a 23. Mateus 7, 18 a 23.
Diz assim a palavra de Deus. Ou vamos ler do 15 ao 23. Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda a árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos, ou frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo, ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demónios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Sérias advertências vindas da boca do próprio Senhor Jesus Cristo. E no fundo Pedro também escrevendo essas mesmas coisas para aqueles irmãos, para aqueles cristãos neste desafio final, os faz considerar essas mesmas advertências e o perigo de uma vida inútil, infrutuosa, estéril. Aqui juntamos também as sérias advertências nas palavras do Senhor Jesus Cristo sobre aqueles que produzem maus frutos e que até podem estar convencidos que conhecem a Deus. Reparem o versículo 21 em Mateus diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Há uma advertência séria no qual nós devemos examinar seriamente os nossos corações, e do coração procede a fonte da vida, as nossas vidas, de qual é a condição, e examinar se na verdade nós temos a vida de Deus em nós e se estamos a cultivar essas mesmas virtudes, que é uma característica daqueles que conhecem a Deus, daqueles que têm a vida de Deus neles. No versículo 8, voltando a 2 Pedro, Pedro continua depois dessa advertência: para que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no quê? No pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. No pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o nosso exemplo máximo, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso padrão excelente a seguir, Ele é o alvo das nossas vidas e nós fomos salvos para sermos conformados à sua imagem, à sua mensagem, ao seu caráter, aos seus métodos. É esse o propósito pelo qual nós fomos chamados e separados por Deus. É esse o propósito final e supremo que Deus tem para nós. A sua glória por meio de conformar-nos mais e mais à imagem de Jesus Cristo. À mensagem de Jesus Cristo, ao caráter de Jesus Cristo, aos métodos de Jesus Cristo. Esse é o alvo, este é o nosso fim principal. Pois o fim principal de todo homem é desfrutar de Deus e glorificá-lo para todo o sempre. E como é que podemos glorificar a Deus de maior e melhor maneira? Sendo participantes da mensagem, do caráter e dos métodos de Jesus Cristo.
ou por outras palavras do apóstolo Paulo, para que não sejais, do apóstolo Pedro, peço desculpa, para que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, em Efésios 4:13, diz até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o nosso alvo principal, esse é o alvo principal e o propósito principal que Deus tem para nós. Que Deus tem para aqueles que Ele salvou, que Ele escolheu. Para que cheguemos, então, ao pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse conhecimento não é apenas um conhecimento intelectual. Não é apenas um conhecimento interior. É um conhecimento que produz vida exterior. Não apenas algo interior, mas é algo que é manifesto no exterior. Por isso Pedro se refere a este pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo é a vida eterna. É a vida eterna. Versículo 9 e 10, também uma vida frutífera. Se estamos a crescer espiritualmente, a buscar isso com toda a diligência, com todo o esforço, com toda a entrega absoluta de todos os nossos corações, de todas as nossas almas e todas as nossas forças, esta vida frutífera, ela produzirá uma convicção em nós de salvação. Reparem versículo 9 e 10. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Uma vida frutífera, ela produz uma convicção de salvação. Quem não tem estas coisas, essas características, essas marcas, estas qualidades, estas virtudes que Pedro mencionou, ele diz que, Pedro chama aqui que é alguém de vista curta. É um miúpe espiritual. Ele sim pode ser e é um cristão professo. Até pode ser efetivamente um cristão verdadeiro que recebeu os privilégios de Deus, todas as dádivas de Deus que Pedro mencionou no início desta carta, por exemplo, como co-participante da natureza divina, que recebeu todos os benefícios e tudo aquilo que é necessário para esta vida e piedade. Os privilégios mencionados no versículo 3 e 4, vamos só ler e destacar, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Há quem calcule que nas Escrituras estão cerca de 30.000 promessas. Para que por elas vos tornei co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Todos estes privilégios mencionados pelo apóstolo Pedro, a obra de Cristo, a eleição, o Espírito Santo, o perdão de pecados, a participação da natureza divina, a liberdade do poder do pecado e todas as promessas que nós temos em Cristo. Mas o problema daquele que não está a cultivar essas virtudes, essas qualidades, que não se está a esforçar diligentemente para crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento de Cristo e na coparticipação da natureza divina, na manifestação da verdadeira piedade, ele é alguém que tem um problema. Aqui no versículo 8, 9, Pedro diz claramente, ele é cego. É cego. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto. Vendo só o que está perto. Ele sofre de um problema de miopia espiritual.
E o que é que isso significa? Significa que o foco principal do coração daquela pessoa é material e temporal. Esse é o seu foco principal. Material e temporal. Significa que essa pessoa, em vez de estar a buscar primeiramente o reino de Deus, está a buscar primeiramente o seu próprio reino. E por isso ele é um miúpe espiritual que não desfruta plenamente dos benefícios e dos propósitos que Deus tem para ele. Que Deus tem na nossa chamada para a salvação e santificação. Ele é alguém esquecido. Não só tem miopia espiritual, também tem amnésia espiritual. Ele é alguém esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. E por isso, por essa amnésia espiritual dos privilégios que Deus concedeu, pela falta de comunhão com Deus, pela falta do crescimento no conhecimento pleno de Deus, são almas sem vigor, que jamais crescem espiritualmente, que não se esforçam na prática das boas obras, que não cumprem os propósitos que Deus tem para eles e que, por resultado, não desfrutam de todos os benefícios, de todas as boas dádivas que Deus tem para eles. E no versículo 10, por isso Pedro dá este desafio final. Ora, não sejam assim. Procurem com diligência cada vez maior. Esta palavra diligência, esforço, entrega absoluta, ela é destacada por Pedro nesta carta. Deus não se agrada com menos. Deus não merece menos. Deus é e será glorificado no meio e por meio de um povo diligente, zeloso, por conhecê-lo a Ele, conhecê-lo ao seu Filho e por cumprir os seus propósitos. E o que é isso de ser diligente? Procurai com diligência cada vez maior. É alguém que é zeloso. E onde é que manifestamos zelo? Tornando isto de maneira mais prática para nós, para a nossa reflexão. Nós revelamos zelo, entrega absoluta ao Senhor no quando. Ou seja, no quando servimos a Deus. No quando servimos em prol do reino de Deus. Não somente quando nos pedem ou quando temos alguma responsabilidade designada. É uma entrega absoluta que se manifesta no quando. Quando os outros estão a ver, quando os outros não estão a ver. Quando me pedem, mas também quando não me pedem. Esforço, diligência. Revelamos zelo também no como. No como servimos ao Senhor. No como vivemos para o Senhor. Primeiramente e sempre dentro dos nossos lares. Na nossa intimidade, dentro dos nossos lares. E depois em todas as mais esferas do reino de Deus. No como nos esforçamos para fazer o melhor possível para a glória de Deus. Se, por exemplo, nós somos e devemos ser, e isso glorifica a Deus, trabalhadores excelentes nas nossas empresas, nos nossos trabalhos, também nós devemos esforçar-nos ainda mais por sermos servos de excelência nas coisas especificamente tidas do reino de Deus, no conhecer a Deus e no dar a conhecer a Deus. No fazer discípulos, por exemplo. Revelamos zelo também, esta diligência, esta entrega absoluta. No onde? O nosso cristianismo, ele não pode ser oculto durante 6 dias da semana e brilhar apenas durante um par de horas ao domingo, em apenas um desses dias da semana. O nosso cristianismo não pode confinar-se dentro de 4 paredes. Na verdade, mais deve acontecer na minha vida fora do púlpito, longe do palco. Lá nas instalações da Igreja Batista Ramada é que tem palco, não é? Aqui é o próprio chão. E fora destas 4 paredes. Isso sim é verdadeira piedade e religião. Zelo, entrega absoluta, crescimento, sinal de saúde e fidelidade ao Senhor. Fora destas 4 paredes deve acontecer muito mais do que dentro dessas 4 paredes. Para crescer, para produzir frutos doces. Pedro destaca que
é necessário esforço, diligência, zelo. E para isso também é necessário tempo. Tempo. Vida cristã, ela implica sacrifício. E Deus não se agrada se lhe oferecemos algo que não custe. Vida cristã é marcada por poucas recompensas aqui na terra. É marcada por recompensas aqui na terra, mas também poucas. Na verdade, aquilo que aprendemos da palavra de Deus é que com a verdadeira piedade e fidelidade ao Senhor vem a perseguição. Essa é a recompensa aqui na terra. Na verdade, o padrão que encontramos nas Escrituras, nos grandes servos de Deus e no próprio Senhor Jesus Cristo, é que primeiro vem a cruz, depois a glória. Vida cristã aqui na terra implica esforço, sacrifício, morte. Morte, cruz. Depois é que vem a glória. Mas merece menos o nosso Senhor. Merece menos aquele que nos concedeu todos os demais privilégios que Pedro destacou. A obra de Cristo em nosso favor, libertos do poder do pecado, a doação, a herança de todas as muito grandes promessas que nós temos seguras em Cristo para nós. Merece menos o Senhor aquele que nos amou, aquele que nos escolheu na eternidade, não pelos nossos méritos, unicamente pela sua boa vontade, amorosa, generosa, bondosa para conosco. Merece menos aquele que nos concede todos os privilégios, aquele pelo qual esta manhã estamos a respirar. Ele não nos deve nada, nós é que devemos tudo a Ele. Merece menos. Se isso não nos motiva a olhar para Cristo, olhar para a obra de Cristo em nosso favor, se isso não nos motiva, não nos constrange, não nos empurra para entregar-nos mais a Ele e à sua igreja, ao seu reino, pela qual Ele morreu, há uma advertência séria. É possível que nunca tenhamos entendido verdadeiramente o Evangelho de Deus. O Evangelho de Cristo. E essa é uma advertência séria. Se isso não nos move, não nos constrange, não nos abala e não se traduz numa vida, sim, imperfeita. Somos imperfeitos, miseráveis, pecadores, falhamos constantemente e continuamente. Mas uma vida marcada por verdadeiro arrependimento e verdadeira piedade, em esforço, em diligência, em viver para Deus, mais e mais. O Senhor amou-nos, o Senhor sacrificou-se por nós na cruz. Ele nos concedeu privilégios imensuráveis, indescritíveis. E que triste hoje em dia é ver que o cristianismo é marcado, se está a chover ou se faz frio, não vou congregar-me com os meus irmãos. Não, isto é difícil. Hoje é um dia difícil, porque está muito calor, porque chove, porque está muito vento. E o cristianismo hoje em dia é marcado por preguiça espiritual. Desculpas. Preguiça espiritual, ausência dessa entrega absoluta. Diligência, esforço e zelo que Pedro desafia aqui os cristãos a cultivar nas suas vidas. Para a glória de Deus, mas não apenas para a glória de Deus, para o seu próprio benefício. O benefício desses cristãos que aplicam estas coisas e que cultivam estas virtudes. Porque Pedro diz à continuação, para confirmar a vossa vocação e eleição. O que isso irá produzir? É a confirmação da vossa vocação e eleição. É interessante a ordem que Pedro coloca aqui. Na verdade, a ordem correta é eleição e depois vocação. Primeiro fomos escolhidos e depois chamados para a salvação. E Pedro aqui inverte a ordem. Primeiro menciona a chamada para a salvação e depois eleição. Porquê? Porque Pedro quer destacar algo e o faz de maneira propositada. A nossa chamada verdadeira para a salvação, a confirmação da nossa vocação, ela vem
primeiro, porque é aquilo que é visível através de bons frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Por isso Pedro destaca primeiro aqui a vocação, a chamada para a salvação, a confirmação que fomos salvos, que temos verdadeira fé. Essa, na verdade, isso se confirma através das nossas vidas. Em bons frutos, em entrega absoluta a Deus, em verdadeira piedade, em cultivo dessas características e marcas, virtudes da vida cristã. Se não há, se elas estão ausentes, se elas estão apagadas, então devem soar todos os alarmes. Todos os alarmes devem soar dentro dos nossos corações. E devemos examinar com toda a seriedade. Tu deves fazê-lo, se realmente és salvo. Se realmente és salvo, se conheces a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo e estás unido a Ele. Para que assim, reparem na continuação, ao final do versículo 10, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Aqui Pedro está-se a referir que se na verdade nós vivermos de uma maneira diligente, cada vez maior, em esforço, em entrega absoluta a Deus e aos seus propósitos, nós não apenas teremos a confirmação da nossa salvação, mas também não iremos tropeçar em tempo algum. Pedro destaca que não seremos tentados ao medo, à dúvida, à incerteza, ao desespero em relação à segurança da nossa salvação. Há dois perigos grandes que nós podemos atravessá-los. Há dois extremos que devemos evitar na vida cristã. O primeiro deles é uma confiança cega na nossa salvação, porque eu fiz uma oração, porque eu preenchi um papel, um cartão, há uns anos atrás, porque eu fui batizado, porque eu sou membro da Igreja Bíblica da Amadora ou da Igreja Batista da Ramada, e uma confiança cega que não leva nunca a um diligente ou uma diligente autoavaliação, examinação, que não considera as sérias advertências de Jesus Cristo em relação ao pecado, em relação àquele que produz maus frutos e em relação às suas consequências no presente e eternas. Esse é um perigo a evitar. Esta confiança cega que não nos leva a ser diligentes a uma autoavaliação da condição das nossas almas. Mas, por outro lado, há outro perigo de ficarmos sempre prostrados na incerteza, na dúvida constante se realmente somos salvos, a qual nos faz viver como miseráveis e infelizes cristãos. E por isso Pedro desafia-nos a apenas buscar conhecer a Deus, ser diligentes, zelosos, assim confirmar a nossa vocação, a nossa chamada para a salvação, a nossa eleição, para não ficarmos prostrados na incerteza, na dúvida constante se verdadeiramente somos salvos ou não. Deus conhece os seus eleitos. Mas os seus eleitos podem duvidar da sua salvação. A nossa segurança está, primeiramente, em Cristo, no poder do Evangelho, no poder do seu Espírito. Mas a confirmação para nós surge por meio de um exame sério dos nossos sentimentos e ações para com Deus, para com o seu Filho, para com a sua Igreja e para com o próximo. Por último, para concluirmos, versículo 11. Chamados para crescer, chamados para uma vida frutífera, de bons e abundantes frutos. Isso trará recompensa. É isso que Pedro conclui aqui no versículo 11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vida de verdadeira piedade, fidelidade, frutífera, de entrega absoluta, será grande bênção no presente para essa alma, para nós.
desfrutará do favor de Deus, será cheia da alegria da salvação, mas também terá recompensas abundantes, maravilhosas e ricas na vida futura. Espera-nos um futuro maravilhoso, uma glória indescritível que engolirá toda esta miserável existência. Muitas vezes premiados aqui pelo esgotamento, pelas lágrimas, pelo sofrimento e pela perseguição. Mas a nossa esperança maior e final não está aqui. Está na glória. Então, algumas breves considerações finais para tudo aquilo que nós vimos. Nós vimos, através do apóstolo Pedro, neste desafio final para todos os cristãos, para todos nós, aqueles que conhecem a Cristo, aqueles que confiam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que uma vida frutífera, uma vida de crescimento espiritual, uma vida de verdadeira piedade, ela requer a nossa participação, o nosso esforço, a nossa diligência. Nós somos responsáveis por buscar, cultivar e perseverar nas qualidades mencionadas por Pedro, que manifestam o carácter, o método e também a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Também fidelidade, a verdadeira fé, ela é sinónimo de bons frutos. A ausência de bons frutos pode indicar a ausência da vida de Deus nessa alma. E essa é uma advertência séria. Que tu possas considerar seriamente essa advertência. Examinar o teu coração. E talvez é tempo para te arrependeres dos teus pecados e confiares em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Para que a vida de Deus possa ser manifesta em ti. Também vimos que a fidelidade, esta entrega absoluta, esta vida frutífera, ela trará ricas e grandes recompensas no presente e na eternidade. Spurgeon, famoso pregador, pastor inglês, ele considerado o príncipe dos pregadores, disse: uma pequena fé levará a tua alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu para a tua alma. Uma grande fé trará o céu para a tua alma. Então, esta vida frutífera trará ricas e grandes recompensas no presente e na eternidade. Por último, não nos esqueçamos que o Senhor vem. Não nos esqueçamos que o Senhor vem. Ele vem. Estejamos preparados e não desperdicemos as nossas vidas. Vamos orar. Senhor, habita conosco, Pai. Vem e ocupa somente Tu, Senhor, o trono dos nossos corações. Que ali, Pai, nos nossos corações, não reine rival e que possamos consagrar-nos inteiramente para Ti e para a Tua glória, Senhor. Pedimos isso no nome do qual dependemos todas as coisas e no nome, Senhor, do qual recebemos todas elas. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.